Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast da Inutri. A Inutri é uma empresa que foca no trabalho de cuidar da saúde das pessoas através da alimentação, através de acompanhamento nutricional. E nós temos como missão o slogan que vocês estão vendo: saúde começa no prato. Nós tratamos de pessoas que têm inflamações intestinais, pessoas que têm, infelizmente, inflamações diversas. E hoje eu tenho o prazer de estar aqui conversando com uma psicóloga. Nós entendemos muito bem que a saúde emocional ela tem um poder gigantesco na saúde das pessoas. Não só a alimentação, mas a questão emocional, ela cuida muito, né? E hoje eu tenho aqui o prazer de conversar com a Mariane, uma psicóloga. Ela é especialista em comportamento. Gostaria que você falasse um pouquinho mais também a respeito do seu trabalho e se apresentasse. É um prazer estar aqui e falar de um assunto que é tão importante, né? Eu sou psicóloga, a minha especialização é na terapia cognitiva comportamental, então no consultório eu trato essa questão específica do comportamento, né? E aí a alimentação envolve muito as emoções, o comportamento, a forma como cada um lida, né, com a comida ali, com o dia a dia. Com toda certeza. E eu, como nutricionista, dia após dia, Mariane, eu vejo pessoas vindo até mim, perguntando e sentindo também essas necessidades, ansiedade, depressão, pessoas com aquela questão de compulsividade alimentar, não tem um controle, um autocontrole. E eu reparo realmente que a questão psicológica é ainda mais importante que a nutrição quando a gente vai falar a respeito de alimentação. Muitas das vezes eu tenho que meio que ser um psicólogo, entre aspas, não entendo nada da área, né, mas eu meio que tenho que amparar aquela pessoa, fazer com que ela entenda de fato, né, como que funciona a alimentação. A alimentação vai muito além de simplesmente comer, né? Nós temos questões importantíssimas em relação à alimentação afetiva, né? O sentar à mesa com as pessoas é importante também. E assim, eu queria já iniciar com o primeiro bloco. A gente fala muito a respeito do quando o emocional vira físico, né? Tem algumas pacientes, por exemplo, nessa última semana que eu trato, elas sofrem de melasma, né? E essas pacientes, elas relatam para mim que quando elas estão mais estressadas, mais ansiosas, as manchas do melasma começam a aparecer mais. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre essa questão psicossomática. Legal. Na psicossomática, né, ela reflete as nossas emoções. Quando eu estou mais ansioso, estressado ali, né, triste, ela vai refletir muito no meu corpo, né? Então tem pessoas que podem ter o melasma, tem pessoas que às vezes têm uma queda de cabelo maior ou sente aquela dor no estômago, uma enxaqueca, que vem de um fundo emocional também, né? E para entender um pouco desse fundo emocional, uma coisa que eu acho muito legal é entender esse caminho das emoções, né? Da onde elas vêm e do porquê que elas impactam ali, né? Então, se eu for pensar, por exemplo, numa ansiedade, ao longo da minha história, né, nós vamos aprendendo ali formas de ver, né, de nos ver, de ver a realidade, de ver o mundo ali ao nosso redor, né, que nós chamamos desses pensamentos ou das crenças que nós temos. E muitas vezes tem crenças que nós desenvolvemos que elas são distorcidas, que é como se fosse um filtro. Ela mostra um filtro da realidade ou de como eu estou me vendo ali, ou até de como eu vejo o alimento. E aí aquilo impacta na minha emoção e, em sequência, no meu comportamento, né? Então, a forma como cada um aprendeu a se alimentar, né? Se talvez em casa tinha aquela compulsão de você tem que comer, 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 né? E tem que acabar tudo ali, ou de não ter aquela consciência do que eu estou alimentando, do que aquele alimento traz para o meu corpo, né? Então, nós vamos desenvolvendo ao longo da nossa história e impacta na nossa emoção e no nosso físico hoje, né? Você comentou algo assim que eu lembrei de experiências com pacientes. Eu tive uma paciente que a mãe obrigava ela a terminar o prato todo. Enquanto ela não terminasse, não podia sair da mesa. E aí, muitas das vezes, essa em específico, né, ela desenvolveu aí compulsividade. Mas eu vejo também algumas pacientes que elas desenvolvem um receio com comida, come pouco demais, não consegue bater meta. A gente passa, inclusive, na nutrição, às vezes a gente pensa muito em termos técnicos, você tem que bater essa quantidade X de calorias por dia, essa quantidade X de proteínas, e tem que atingir essa meta de vitaminas. No papel é lindo.
Mas quando a gente vai lidar com o ser humano é outra coisa, é outra história. Eu lembro que eu tive uma paciente que ela chorava só de ver a cebola, mas não porque cortava a cebola e ardia os olhos, mas ela lembrava da mãezinha dela, que faleceu. Então a questão emociona muito, realmente importante, né? Tem que ser levado em consideração de fato. Queria conversar com você sobre a questão da fome emocional e a fome real. Geralmente eu entendo, quando eu vejo os pacientes no geral, né, eles comem mais a emoção do que realmente a necessidade de comer, ou na verdade muitos nem sentiram fome de verdade, né? E como é que funciona essa questão na mente? Muito importante aprender a entender essa diferença, né? De quando eu tô realmente com fome, o meu corpo tá pedindo aquilo, e quando é a minha mente, as minhas emoções que estão pedindo aquilo, né? Então, essa fome emocional, né? E até voltando nos pensamentos que eu falei, esses pensamentos que são distorcidos que nós vamos desenvolvendo ao longo da nossa história, ele é como se ele mandasse um recado ali, né? Então, por exemplo, às vezes eu senti que eu comi e eu já estou satisfeita. Mas eu começo a pensar, será que eu não vou ficar com fome depois? Será que não é melhor eu comer um pouco mais, né? Acho que é melhor eu comer agora do que eu não sei se eu vou conseguir comer mais tarde ou algo assim, né? Até dentro dessa história que você compartilhou, né? Da sua paciente também, né? Nossa, eu preciso terminar tudo, né? Então, se eu terminar tudo, e às vezes gera até outros medos, né? Algo pode me fazer mal, né? Ou eu lembro de uma situação com os meus pais ou com alguém que eu cresci. Então, esses pensamentos é onde vão trazendo a ansiedade, né? E outras coisas ali, e faz com que a pessoa se alimente de uma forma que não é saudável, que não é funcional para ela ali também, né? Infelizmente, não tem um controle, né? Não é um comer racional, é mais comer emoções. Eu percebo pacientes ali que estão ansiosos e descontam na alimentação, na comida, né? E, bom, se você tem dúvidas se pode comer doce, se pode comer chocolate depois da alimentação, tudo é possível, tudo é ajustável, né? Mas quando a gente começa a descarregar a emoção no alimento, a gente gera então esses transtornos, né? E é interessante até pensar naquele comer consciente de realmente do sensorial, né? Então, de parar ali para sentir realmente o gosto, sentir a textura, né? O aroma e entender, assim, será que tem texturas que você gosta mais, outras menos, né? E isso ajuda muito nessa alimentação, né? Então, por exemplo, eu já ouvi pessoas que falam, eu não gosto de salada de jeito nenhum. Mas será que talvez você goste de uma textura mais crocante? E aí tem alface que é mais crocante e outro menos, né? Então, de ir se conhecendo nesses detalhes também, né? Geralmente, muitas pessoas elas se prendem muito no que já aprendeu com a mãe, com o pai, e aí não exploram novas maneiras de se alimentar. Como você mesmo disse agora, né? A gente tem que consumir salada, todo mundo sabe, né? Coloca ali um pratinho de salada antes do prato principal e ali se alimenta e depois vai para o prato principal. Mas a salada, gente, não é só tomate e alface. A gente pode explorar muita coisa. Pode ser uma salada crocante, você pode colocar um pouco de carboidrato, tem saladas proteicas e é muito importante mesmo, né? O tema do podcast hoje, a gente fala que mente inflama o corpo. Na Inutri a gente fala muito sobre isso, né? Sobre, infelizmente, inflamações diversas. E o nosso foco esse ano foi tratar pessoas com doença inflamatória intestinal. E a gente sabe que o intestino ali tem neurotransmissores, produz hormônio. Eu vejo, por exemplo, que quando a pessoa está ansiosa, prende, ela fica com mais gases, fica ansiosa mesmo. É incrível essa questão da mente lidar também com o corpo, né? Tem uma frase que é interessante que diz assim, autocrítica também inflama. A gente fala tanto, né, de alimentação anti-inflamatória, mas a mente também, então, ela tem um poder de descarregar essa inflamação. Como que funciona isso? Sim, essa autocrítica, né? E eu vejo que
o quanto isso tem aumentado, assim, das pessoas estão numa rotina cada vez mais intensa, né, de trabalho, de cobrança de outras coisas, né, estudo, do que precisa desenvolver da família, da casa, né, são várias coisas para lidar ao longo do dia. E aí essa cobrança consigo mesmo de eu tenho que talvez sempre fazer o melhor, eu tenho que fazer aquele excelente, mas aquele excelente num padrão ideal ali, né? E aí essa crítica vai aumentando, né? Então de talvez eu não consigo lidar com isso, eu não faço nada direito, e esses são os pensamentos distorcidos ali, né? E isso vai trazendo esse impacto no emocional, dessa rotina cada vez mais ansiosa, estressante ali, né? De não conseguir lidar direito com tanta cobrança, né? E às vezes é o que não é realmente, não encaixa na semana, né? Não tem como lidar com tudo isso, mas a cobrança, essa autocobrança vai aumentando cada vez mais, né? E aí, quanto mais aumenta esse estresse, essa ansiedade ali, isso vai refletindo fisicamente ali também no corpo, né? E vai aumentando até na questão da dopamina, por exemplo, né? De buscar o prazer, né? Então, eu preciso aliviar tudo isso que eu tô sentindo, e aí eu busco na comida, né? Traz aquele alívio instantâneo, assim, né? Mas eu não resolvi o problema, né? Eu não resolvi esses pensamentos distorcidos, o que está lá profundo, assim, né? Eu gosto de imaginar como se fosse um iceberg, assim, né? Então, eu tô vendo o pedacinho ali, mas o que está mais profundo eu não tô enxergando, né? Então, Olha só. Não entende, não lida com o problema real. E aí fica sempre nesse ciclo, né? De tentar compensar com a comida ali também, né? Isso é muito triste. E você disse em relação a essa questão de dopamina, né? E meio que está em alta essa palavra, né? E alguns especialistas, eu não sei se é verdade, eu quero perguntar para você, dizem, né, que se compara a droga. Inclusive o desconto com algum tipo de refeição ali, por exemplo, carboidrato refinado, mesmo que a gente sabe que não é tão legal para a nossa saúde em excesso, né, com certeza. Mas é real mesmo essa comparação? Sim, porque é essa busca de uma recompensa mesmo, né? Então o meu corpo é como se ele estivesse mandando vários sinais de alerta ali, né? E aí eu vou trazer algo que vai aliviar ou vai ter uma recompensa ali por, eu tô trabalhando muito, né? Eu realmente desejo e mereço isso, né? E eu vou sentir esse alívio instantâneo ali no meu corpo, né? Então eu vou recompensando, né? Eu vou suprindo isso ali, mas não, como eu falei, não resolve. Entra nesse ciclo, assim, né? De eu não resolvi o problema, eu só aliviei, mas vai acontecer uma outra situação que vai me deixar estressado de novo, ansioso de novo, e eu não aprendi a regular essa emoção, né? Porque nós podemos e temos esse controle mesmo de conseguir regular as nossas emoções. Então, na terapia até tem ferramentas de como lidar com o estresse, com a ansiedade, né? E aí isso eu vou desenvolvendo formas mais conscientes e não precisar desse alívio instantâneo, né? Desse momento ali de buscar, não só na comida, mas tem muitas outras coisas, né? Como rede social, né? Coisas que só distraem ali, mas que não resolvem, né? Não resolve de fato, né? O problema é que a gente tem essa recompensa aí e a pessoa tem esse alívio rápido. E aí, como você mesmo disse, volta a crise, tem um problema, enfrenta uma pressão. A nossa sociedade hoje é uma sociedade de correria, é uma sociedade que você trabalha muito, é fast food para se alimentar. Então, com certeza, se a gente não tratar emocional, não tem como. Eu imagino que a sua profissão é a mais importante hoje. Eu ia falar depois da pandemia, mas não, sempre foi, né? E agora com essa pressão toda que a gente vive hoje, é necessário demais termos aí o consciência da mente mesmo, ter que saber tratar, saber entender como de onde está vindo esses pensamentos, né? Crenças limitantes também é importante a gente entender essa questão. Eu vi um estudo falando sobre a depressão e o aumento de cortisol, e isso aumentando também inflamações físicas na pessoa, né? Pessoas, por exemplo, que têm doença inflamatória intestinal, elas tendem a ter mais depressão do que as outras, né? E é muito complicado tentar desconectar isso, né? São coisas que são juntas mesmo. Então é triste ver pessoas assim que meio que separam, não tem nada a ver com a minha alimentação com o que eu estou pensando, eu vou comer
tudo é errado mesmo e pronto, e não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre a importância também que tem o estilo de vida saudável, no caso, praticar exercício físico. A psicologia, ela fala alguma coisa a respeito disso também? Tem uma importância nisso na saúde das pessoas? Sim, sim, isso é muito importante e até são coisas que na terapia nós podemos trabalhar, assim, né? Eu trabalho com os pacientes também essa rotina, a qualidade de vida, porque está tudo conectado, assim, né? Então, até como você disse, né? A psicologia ali, entender as emoções é realmente uma ferramenta muito importante, mas ela precisa estar conectada com todas as outras profissões, né? Então, a sua, da nutrição também, de entender, de conhecer o alimento, o quanto cada uma é essencial, né? Mas pensando nessa questão assim da rotina e da qualidade de vida, se a gente for pensar numa rotina muito estressante, que é o que as pessoas estão vivendo hoje, né? Então, muitas pessoas elas vivem no trabalho ali, né? Então, o trabalho às vezes é 80% ou mais do nosso tempo, e aí já é uma rotina de pressão, de cobrança, de estresse, né? Que às vezes eu tô sempre elevando essa carga e não consigo baixar, né? E aí às vezes elas trabalham além do que as horas ali, né? De, por exemplo, se eu tenho uma carga horária de 9 horas por dia, eu trabalho à noite também, ou eu levo o trabalho para casa, e aquilo, o estresse só vai aumentando, né? E aí, por ter essa rotina, eu não preparo o meu alimento, eu não compro coisas que vão ser mais conscientes, então eu compro esse fast food que é mais rápido, né, que vai ser o prático ali, e aí talvez chega o final de semana, não consigo relaxar porque estou pensando muito no trabalho, e aí vem aquelas preocupações, né, os pensamentos, ou talvez tem problemas de casa, né, para resolver da família, e isso tá sempre, né, nesse pico, assim, né, sempre em alta. E aí isso vai só aumentando, né? Então, o quanto isso não é saudável, né? E vai só adoecendo mais a pessoa ali, né? E você falou da depressão, né? Então, às vezes a pessoa vai tanto nesse pico que, de repente, ela cai. Ela já não consegue lidar com mais nada ali, né? Porque ela não aprendeu a regular esse estresse e essa emoção ali, né? Então, essa rotina de fazer um exercício físico, de ter essa consciência do alimento, do que eu vou comprar, né? E é um desafio, né? Eu entendo, não é só... A fala é muito bonita, né? Mas no dia a dia é um desafio. Mas de talvez pensar... por onde eu posso começar nas pequenas coisas ali, né? Então, eu não consigo ir no supermercado, comprar algo para a semana, cozinhar e fazer marmita a semana toda, mas eu consigo talvez mudar uma refeição no dia, né? Que já vai fazer a diferença ali para não comer aquele fast food. Eu não consigo fazer exercício 5 dias na semana, mas eu consigo começar por um dia, depois vai aumentando para 2. Então, porque às vezes também a mudança, né? Se eu penso naquele máximo, parece desafiador ali de lidar com tudo isso, né? Não sei se você sente isso também com seus pacientes. Não só com os pacientes, mas com a minha rotina própria. Comigo porque também. A gente fala, né, para vocês que estão assistindo aí, que vocês têm que melhorar, a gente sempre indica e trata da saúde, mas nós também vivemos, né? A gente está aqui e sofrendo as pressões também, então é muito importante, mas muitos pacientes relatam. E aí a gente entra com essas dicas que você mesmo comentou agora, né, de pequenas adaptações que fazem grande diferença na vida das pessoas. O paciente, por exemplo, que eu posso relatar para você aqui, depressão, mas não se alimentava direito de jeito nenhum, antes mesmo do diagnóstico de depressão. A gente só aumentou um pouco de triptofano na alimentação dela. Né? E aí já é um precursor legal para dar um pouco mais de ânimo. Não é que vai curar a pessoa, né? Tem que ter toda uma terapia e você entende mais disso, você pode comentar daqui a pouco, mas a alimentação ela ajusta muito também, né? O que a pessoa sente, as questões dos neurotransmissores. Se você está deficiente com alguma vitamina, é muito importante que a gente faça esses exames para ver e regular certinho, né? A gente tem a questão da B12, que é muito importante também, principalmente para esses sentimentos de desânimo que a pessoa sente. Chega para você, pacientes assim que tem esses sintomas e com uma correção, talvez com uma vitamina, a pessoa melhora? Como é que já teve experiência assim? Eu já atendi, assim, pessoas que também faziam tratamento junto ali, né, com o nutricionista, e eu acho muito interessante, assim, de ver o quanto esse trabalho em conjunto é importante, né, porque
muda realmente, né? Faz a diferença ali. A terapia, ela é importante, mas ela vai até um ponto, né? Então, se a pessoa não procurar o todo ali da vida, ela também não consegue ir além, né? Então, e até, não sei se conecta com o que a gente está falando, mas algo que eu acho interessante é até a questão do remédio, né? Da medicação. Então, tem pacientes que, sim, esse remédio, ele é importante, ela precisa, né? Ele vai ajudar a equilibrar, ajustar, né? Hormonal, coisas fisiológicas ali, mas o quanto eu também preciso ter essa consciência de que eu não posso buscar só no remédio, né? E aí eu vejo muitas pessoas hoje assim, eu não quis fazer terapia, comecei a tomar o remédio e resolveu a minha vida, mas será que ela vai ficar dependente daquela medicação? E aí a alimentação faz toda a diferença, né? Será que não tem outras ferramentas de que eu posso ir trabalhando junto, né? Como a alimentação, o exercício físico, e que vai ajudando a ajustar do que só já ir pro remédio e depender só disso, assim, né? E é triste, né, quando a gente só fica dependente ali dos medicamentos e não quer explorar novas soluções. Eu falo novas soluções, mas são antigas soluções, é o estilo de vida da pessoa, né? E aí a gente consegue realmente ver uma diferença gigantesca. E você comentou da questão multidisciplinar, né? Que é importante ter a psicologia, ter a nutrição, um educador físico ali junto também, né? Um médico acompanhando os exames. E quando a gente tem paciente assim, é outra história, né? A pessoa realmente ela troca da água para o vinho, né? Em relação à saúde, ao comportamento, realmente é uma nova pessoa. Eu queria comentar com você sobre os padrões de sociedade também, né? Que inflamam e que desinflamam. Há um tempo atrás, se eu não me engano, 2016 ou 2009, não estou lembrado bem a data da pesquisa, mas um cientista chamado Dan Buettner, ele lançou, inclusive tem um documentário no Netflix, que chama 5 Áreas Azuis. Não sei se você chegou a ver. Não assisti. É muito interessante. Ele faz uma pesquisa, ele vai visitar 5 regiões aqui no nosso planeta, né, na Terra, onde as pessoas mais vivem. Tem centenários, geralmente, pessoas que vivem até 120 anos de idade. E eu acho interessante que tem 3 locais que o estilo de vida das pessoas é um estilo de vida sem estresse, ansiedade mínima. Um dos locais que eu acho mais interessante é nas ilhas de Okinawa, lá no Japão. Você vê os idosinhos lá ali comendo a soja, o tofu, cultivando. E o mais incrível para mim, né? Eles jogando jogos complexos de tabuleiro, pessoas com 109 anos de idade, 110 anos de idade, com a mente sã. Então a gente sabe realmente que o estilo de vida ele muda muito a qualidade de vida da pessoa, né? E eu recomendo muito, inclusive, se você está vendo aí, pesquisa lá no Netflix ou no Google mesmo, 5 áreas azuis, e você vai testemunhar. São 5 regiões onde as pessoas mais vivem. E para mim, é o exemplo de estilo de vida. Sim. E pelo nome eu não lembrei, mas você descrevendo eu lembrei, eu já assisti, é muito bom esse documentário. Excelente, sim. Excelente. Mostra pra gente de fato, né, que um estilo de vida bem pensado, programado, a gente consegue viver bem, viver com qualidade, né, ter aí muita idade, né, com muita saúde. Isso é muito importante. Lógico, não é a realidade que a gente vive aqui. A gente volta de novo, infelizmente, para aquele pesadelo, né, aquela nuvenzinha escura dessa sociedade de correria, né? E é muito complicado. E até o que é interessante desse documentário, acho que a gente pensar a cultura também, né? Então, o quanto tem culturas que até a parte alimentar influencia muito em como cada um vê o alimento, lida com o alimento, né? Ali no dia a dia. Então, às vezes, culturas não só mais asiáticas, mas essas culturas que gostam ali de produzir, de cozinhar, né, de realmente investir nisso, né, tem alimentos que demoram meses, anos, né, para realmente estar pronto, então muda a forma como lida do que só uma cultura Sim. que é mais o fast food, é o prático, o rápido ali, né. Total, a produção, porque aí o alimento, ele não se torna só algo, eu preciso comer agora porque eu tô com fome, eu vou comer porque eu tô nervoso, ele se torna parte de um processo, né? Então você tem as famílias tradicionais ali fazendo o pão ali, ou então o alimento que vai ser preparado. É muito interessante, mesmo essa questão. Eu lembro que uma das áreas ali fica nos Estados Unidos. E para mim é um choque gigantesco, porque a gente tem os Estados Unidos hoje como um exemplo negativo de alimentação e de estilo de vida. E é incrível que a região ali que eles mostram nos Estados Unidos
fica em Loma Linda, lá na Califórnia, e é uma cidade dividida por uma rodovia gigantesca, né? Do lado direito é Loma Linda, e do lado esquerdo é a outra cidade que eu não lembro o nome, se eu não me engano é Santa Mônica. E a diferença de idade ali é de 10 anos. Então, a pessoa que vive em Loma Linda, ela vive 10 anos a mais do que o americano comum. E eles têm essa questão de cultura, né, de cuidar da mente, de ter uma boa alimentação, de praticar atividade física, água pura. Então, é um negócio assim que realmente é verdadeiro, né? A gente testemunha. Ô Mari, eu queria te perguntar um negócio. Se fosse para resumir em 3 passos, como é que eu faço para desinflamar a mente? Sim, a mente, ela é subjetiva, né? Então, tem passos que são importantes e que é diferente de pessoa para pessoa, né? Mas, pensando assim, em 3 passos, acho que os mais importantes, um primeiro seria a consciência, né? Então, eu preciso ter consciência de tudo, assim, tanto dos meus pensamentos, desses pensamentos distorcidos que eu falei, ter consciência da forma como eu me alimento, né, do que aquele alimento traz ou não para mim, dos meus comportamentos, de como eu tô me sentindo, né, então às vezes eu posso responder para a pessoa, eu tô bem, mas no fundo, será que eu tô bem, né, ou eu estou ansiosa, ou eu estou me sentindo muito estressada, ou eu estou me sentindo para baixo, deprimido. Então, ter essa consciência de tudo e saber nomear as emoções, né? É o mais importante ali. E aí, um próximo passo e eu gosto de imaginar que é como se fosse uma massa, assim, né? Então, é como se nesse primeiro momento essa massa, ela tá rígida, assim, né? Então, os nossos pensamentos, as nossas emoções, de tudo que eu construí e que é disfuncional, né? Que não é saudável para mim ao longo da minha vida. E aí, conforme eu vou entendendo, né? Conhecendo, eu vou para esse segundo passo de começar a amolecer. Então, eu preciso começar a questionar, né? Será que esse estilo de vida é o melhor para mim? Como que... Até onde eu vou conseguir chegar com esse estilo de vida, né? O que esse pensamento traz de consequência no meu corpo, que inflama, né? Nos meus comportamentos. Então, eu começo a questionar para ir amolecendo essa massa, né? E aí, um terceiro passo importante depois de amolecer, começar a moldar essa massa de uma forma que é saudável e que faz sentido para mim, né? Então, não é... Eu ouço muitas vezes as pessoas dizendo assim sobre os pensamentos, né? É só eu pensar positivo, é só eu trocar isso, mas não é eu colocar um pensamento sobre o outro, porque não vai resolver. É eu realmente mexer nesse pensamento para construir um olhar que eu vou acreditar naquele olhar, né? Que eu vou pensar, não, eu realmente não vou me alimentar mais dessa forma porque não faz sentido para mim, né? Porque eu enxerguei o que não é saudável, o que tem de consequência no meu corpo, na minha saúde, o que não vai trazer de longevidade até, né, do quanto eu vou viver, e aí eu vou construindo um olhar mais assertivo, né, eu quero realmente ter uma vida longa, eu quero poder estar com meus filhos, netos, né, eu quero poder me sentir bem no dia a dia, né, eu quero poder ter essa leveza na semana. Então, nesse último passo, você vai construindo o que é mais saudável ali, assim, né? Que legal, então a gente tem 3 passos para seguir. E esse primeiro que você comentou, de ter a consciência, para mim, vendo os pacientes, a gente tem 2 categorias de pacientes hoje. Você tem um paciente que é difícil de você despertar essa consciência, porque eu acho que quem tem que despertar é ele mesmo, não sei, né? E você tem um paciente que sofreu tanto já, que é o caso das pessoas que têm doença inflamatória intestinal, que elas convivem com tanta dor todos os dias, e é aquela depressão, e não pode comer aquilo que já passa mal. Tem pessoas que comem feijão e já era, né? São, no caso de pessoas que têm doença de Crohn ou até retocolite ulcerativa. É triste demais. Como é que eu consigo... Essas pessoas que sofrem, a maioria já despertaram essa consciência, elas através do sofrimento mesmo. A dor trouxe a Se consciência. é o ideal. A dor trouxe a consciência, infelizmente. Mas como que eu consigo levar ou tentar despertar essa consciência em pacientes assim que geralmente vêm do emagrecimento, ou pessoas assim que, sabe, tá meio vai, não vai? Infelizmente tem muitas pessoas que só têm a consciência pela dor, né? Precisa chegar naquele nível crítico ali para realmente enxergar. E assim, outras formas, eu vejo que
ela precisa ser intencional em buscar, né, essa consciência. Então, vai ter essa parte, assim, de... Tem pessoas que às vezes ainda estão nessa negação, né, de que não tem problema, né, para mim, não vai afetar. E aí ela só vai chegar quando... Ela só vai enxergar quando o problema chegar ali, né? Mas talvez ir trazendo essa consciência através desse olhar do dia a dia mesmo, né? Então, de questionar. Eu não cheguei num problema maior ainda, né? Mas que sinais talvez eu percebo na minha vida hoje, né? Falando de algo assim do trabalho, mas que a gente tem ouvido muito também, do burnout, por exemplo, né? Eu não cheguei naquele esgotamento total, mas será que tem sinais que eu percebo ali, né? Então, nessa questão da inflamação do corpo ali. Então, tem sinais que eu percebo, né? E aí, antes disso, né, se for pensar assim, como uma prevenção mesmo, né? Então, talvez a pessoa olhar ali para o propósito mesmo da vida, do que ela deseja construir no futuro, né? Então, para eu viver esse propósito maior, o que eu preciso, né? Cuidar hoje, né? Pode ser que a conta ainda não chegou, mas eu preciso cuidar de algo hoje que vai ser importante, né? Então, tentar levar a pessoa para ter essa consciência mesmo, né? Mostrar o caminho, essa perspectiva de futuro que você mencionou agora também, né? Onde eu quero chegar. É importante ter esse questionamento. Eu acho muito, muito legal quando a gente aborda isso. E você puxou um pouquinho falando a respeito do burnout. Eu queria conversar sobre burnout mesmo. Esse excesso de trabalho, né? Excesso de tarefas. Infelizmente, eu achei que eu nunca ia ver uma pessoa tendo uma crise de burnout na minha frente. Acabei vendo, né? Num trabalho que eu tinha anteriormente, a nutrição. Como que se inicia isso daí? Como que se instaura? A pessoa meio que ela se coloca em segundo plano ou não? Como é que funciona esse burnout? É um conjunto de fatores assim que vão influenciando, né? Então tem sim a parte da pessoa, e aí, né, dentro dessa caminho assim que eu falei dos nossos pensamentos distorcidos, das crenças ali distorcidas e das nossas emoções. Então muitas vezes a pessoa acredita e ela vai se colocando naquele lugar, né? De eu preciso dar conta de tudo, né? Eu tenho que entregar aquele excelente, mas no ponto de ser perfeito, né? Eu não posso, eu me cobro demais, eu não posso falhar em nada. Então tem todas essas distorções ali que sim influenciam do que até ela vai aceitar, né? Então ela vai indo cada vez mais nesse limite. Tá tudo bem eu aceitar trabalhar 1 horinha extra a mais. Aí depois ainda, tá tudo bem eu ficar até 10 horas da noite. Tá tudo bem eu trabalhar no final de semana. Tá tudo bem eu levar trabalho para casa. Isso vai aumentando, né? Mas é claro que não é só a responsabilidade da pessoa, né? Tem o todo ali. Então, também da empresa, do local onde ela trabalha, né? De como é a cultura dessa empresa, né? Como é a forma como essa empresa tem a cobrança mesmo, entende o funcionário, né? Se só entende que ele tem que desempenhar aquele papel e cumprir cada vez mais e mais, ou se a empresa também tem um entendimento da saúde integral, de que o funcionário ele não consegue desligar, né? Ele é um ali no trabalho e um em casa. Ele às vezes chega no trabalho com problemas de casa, com as emoções, então é esse conjunto de fatores, assim, né, que influencia. Que é praticamente uma bomba, então, né? Porque quando não se trata... Eu fico imaginando, a pessoa sai estressada do trabalho, sobrecarregada, e chega em casa, tem que dar conta dos filhos ali, da esposa, do esposo. Realmente, é uma tarefa árdua, né? É difícil. E até pensando na pressão ali, no sentido de... Por exemplo, o trabalho é o que supre financeiramente, é o que vai pagar as contas de casa, é o que vai dar o sustento para os filhos, né? Então, também não é uma decisão simples, né? Não é só eu falar assim, você está num esgotamento, essa empresa não é saudável, você precisa sair. Mas não é assim, né? É um longo caminho. Fosse fácil, né? Mas não é. E às vezes é igual na nutrição. A solução parece fácil. Eu preparo um plano alimentar, imprimo e entrego para a pessoa. Mas fazer, de fato, é difícil. Né? Então, trocar de trabalho é muito difícil, ainda mais hoje, na situação que a gente vive no país. Né? Então, é complicado, né? É difícil lidar com essas coisas. É possível, né? Possível. Mas é um caminho, assim, né? Para trabalhar aquilo. Exatamente. É uma trilha, né? Que a pessoa vai ter que seguir até atingir essa questão. Ô Mari, eu vejo no consultório, muitas pessoas, elas perdem saúde,
elas ficam deficientes de nutrientes, elas ficam com a doença emocional, aliás, com a saúde emocional abalada. E não é nem porque está comendo mal, porque elas geralmente comem bem, nesse caso, bate todas as suas metas ali na alimentação, consomem uma boa quantidade de proteína, elas fazem atividade física, mas você não vê evolução nessas pessoas e aí o emocional continua abalado, né? E aí a gente vai investigar, faz a anamnese, pergunta a pergunta-chave, né? Como que está o seu sono? E essas pessoas geralmente falam, eu não consigo dormir, eu tenho insônia, então eu durmo 4 horas por noite só. Eu queria que você comentasse também um pouquinho sobre essa questão do sono, e o que tem a ver com a mente, talvez a questão dos neurotransmissores. E o sono, ele faz toda a diferença, assim, né? Ele é, acho que, um dos pontos mais importantes para a saúde mesmo, para a qualidade de vida, né? Então, e é como você falou, né? Às vezes vai investigando, tá tudo encaixado, tudo certinho, mas o que será que tá, né, causando um desajuste ali? E às vezes é o sono, né? Então, ter uma boa noite de sono, né, com qualidade ali, ele vai influenciar nas emoções ao longo do dia, ele vai influenciar nesse bem-estar, né? Então, até na serotonina ali, né? Que traz essa sensação de bem-estar, de conseguir começar o dia e viver o dia ali com esse alívio, né? Então, se eu não durmo direito ou se eu durmo poucas horas intencional, né? E às vezes até pensando na rotina que a gente falou, trabalho muito, fico até tarde, tenho que resolver várias coisas. Durmo 4 horas por dia e tá tudo bem. Não tá tudo bem, né? Então, você já acorda sem ter descansado o suficiente e aquilo vai acumulando e soma com tudo, né? Soma com as emoções, com a forma como vai se alimentar, com como você vai até produzir, né? Então, influencia em tudo. Sim, é demais. E assim, muitos pacientes mesmo, né? A nossa vida urbana, ela atrapalha muito, a gente tem luzes de noite, e isso é um grande erro. Eu vejo aí, por exemplo, pessoas já fazendo alterações na própria casa, passou o pôr do sol, as luzes ficam mais amarelas, luzes abaixo dos olhos, né? Não sei se isso tem a ver com questões dos nossos antepassados, que faziam fogueira. Eu vi alguns estudos falando a respeito disso, que daí você induz o sono. E se você tem dificuldade para dormir, é importante que você induza o sono, né? A gente consegue modular através de suplementação, magnésio é muito importante nesse caso, né? O consumo da suplemento mesmo ajuda você a já produzir o sono antes de chegar a hora de dormir. O jogo de luzes é muito importante. Eu vejo que a gente realmente está, assim, infelizmente, né, feito para produzir. Viramos praticamente robozinhos, né? E aí, à noite também, você liga a luz branca e vai atrapalhar na questão do sono. Então é importante demais, né? Ele, tanto na saúde emocional, para o reparo muscular, para o reparo de colágeno. É muito importante, né? A gente ter esse cuidado com esse remédio, né, praticamente, que é o sono, que repara a gente. Vamos comentar mais um tópico que eu acho interessante, que é o ato de comer presente. O que a gente, infelizmente, hoje tem perdido o costume. Por exemplo, eu mesmo me pego muitas vezes almoçando ou fazendo meu jantar em frente à tela. E isso produz um monte de dopamina, né? Porque você tem um estímulo da tela ali, vendo o que você gosta, e infelizmente a gente tem hoje em alta, né, a ideia dos vídeos curtos. Então toda hora é um estímulo, né? E você está se alimentando ali, muitas vezes, de algo também hiperpalatável, né? E como é que a mente fica nesse caso, Mari? Isso, assim, de tanto estímulo, né? A mente, ela vai ficando cada vez mais bagunçada, assim, né? E as emoções, né? Desse estresse, dessa ansiedade, até o vídeo curto, né? Assim, o que eu consumo e absorvo tem que ter aquele tempo curtinho para absorver mais e mais, né? Então, isso vai só piorando ali, né? Mas se a gente for pensar nessa consciência, o quanto é importante, né? E pensando na rotina, assim, de uma rotina de qualidade de vida, eu lembro também quando tinha uma fase em que eu estava trabalhando e eu trabalhava muito, estava na faculdade, né? Então tinha aquela rotina corrida. E eu lembro que antes até a mastigação, assim, eu mastigava bastante, né? Comia, demorava ali para terminar. E nessa época, eu lembro que às vezes em 5 minutos eu terminava de comer.
muito rápido, assim, né? Então, eu fui percebendo o quanto a rotina foi mudando isso, né? E é fácil ir perdendo mesmo, né? Perdendo isso, dessa consciência mesmo, de tanto a consciência de estar presente, né? Então, eu vou cozinhar um alimento, eu vou comer ali sem ter uma tela ou sem ter outras distrações, né? Aí eu vou comer assim, realmente mastigando, sentindo o sabor, percebendo ali, né? Pra sentir mesmo o que que aquilo traz pra mim, até emocionalmente, né? Então, será que eu sinto uma satisfação, um prazer? E aí não é só aquele prazer rápido, mas é aquele desfrutar mesmo, né? Do alimento ali, do momento, né? Então, algo que pra mim também sempre foi muito especial, assim, que na minha casa, né, com a minha mãe, ela sempre teve o hábito de colocar a mesa. Então, a gente não tinha o costume de comer, talvez, sentado no sofá ou algo assim, quando eu era menor, né? E aí, isso também foi importante, porque eu vejo pessoas que, às vezes, não têm o costume de sentar à mesa, né? Só senta na frente da televisão, às vezes come em pé ali, né? Então, quanto tudo isso vai afetando essa consciência daquele momento presente ali, né? Com certeza. Não, é muito importante. E que legal que você teve, né, esse costume desde cedo com sua mãe. É algo que eu vejo que hoje, na nossa sociedade, deveríamos resgatar, né? É importantíssimo. Comer à mesa, esquecer um pouco das telas. Esse processo que você comentou é muito importante mesmo, né? De sentir o sabor do alimento de fato, a textura, né? Saber de onde vem, às vezes preparar junto ali também. Isso gera relação, né? E comida é afetividade também. Não é? É muito importante não se esquecer disso. Coisa muito interessante que eu queria comentar, né? Da relação. Então, o quanto esse momento presente na mesa, assim, do alimento, ele gera uma relação, né, diferente ali, pensando até no afeto mesmo, né? Então, eu estar presente ali, ou cozinhando, ou fazendo uma refeição com a outra pessoa, aquilo gera um vínculo maior, eu consigo talvez até ser mais vulnerável, compartilhar coisas do que eu penso, né, da minha vida. Então afeta em tudo, né, esse estar presente. Pode considerar, então, o ato de cozinhar junto com as pessoas que a gente gosta um processo terapêutico? Sim, 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 também. olha que só que legal. Muito bom. Eu me lembrei que eu queria comentar, a gente acabou falando sobre a questão de telas, que infelizmente está um vício hoje em dia, e eu trabalho com algumas crianças também, né? Geralmente no final de semana a gente tem ali o clube com algumas crianças, e eu vejo que é difícil comunicar com essa geração. Até para falar de saúde, na alimentação também, parece que você não consegue prender atenção por muito tempo. Tem se levantado o termo do tal do brain rot, não sei se brain rot, uma coisa assim, não sei se você já ouviu falar, né? Elas mesmas comentam sobre isso. E é muito triste, né? Ver aí crianças, né, adolescentes também, já dominados completamente pela tecnologia e a gente não consegue ter essa atenção. É uma geração que eu percebo que é muito estressada também, não consegue lidar muito com pressão. Você lida com esse público também? Nos atendimentos, eu atendo adulto, né? Principalmente. Já atendi criança tem um tempo, mas hoje eu foco só no público adulto. Mas eu percebo muito isso, até assim, nos filhos, né? Então, o que os pais comentam dos filhos, né? O quanto a cultura alimentar dos pais influencia, né? Em como o filho vai começar a se alimentar, lidar com o alimento ali. Mas exatamente isso que você falou. A criança às vezes já cresce com a tela, né? Com vários estímulos ali que não seria para aquela fase dela, e aquilo vai influenciando. E o quanto às vezes os pais trazem isso de não ensinar mesmo, né? Porque assim como as emoções, é claro que não é só responsabilidade dos pais, mas é um papel principal ali de ensinar, por exemplo, como lidar com as emoções, né? Como lidar com quando eu tô triste, quando eu tô ansioso, quando eu fico com raiva, né? E muitas vezes os pais não aprenderam, né? E aí na alimentação é a mesma coisa que eu vejo, né? Então, assim, ele também não aprendeu a desenvolver uma alimentação saudável, e aí ele traz aquilo para a criança, que é uma fase tão importante dela conhecer todos os alimentos, dela experimentar realmente, dela sentir a textura, dela ver o que ela gosta ou não gosta, né? E às vezes só vai dando o que é mais prático ali também, né? O que é mais rápido. É complicado. Eu, por exemplo, você comentou essa questão dos pais. Para mim, eles são praticamente um reflexo. Os filhos são reflexos dos pais, né?
E aí a gente tem duas gerações completamente distintas. Você tem uma geração que viveu talvez aí uma escassez. E o que eu mais vejo em consultório quando atendo pequenos é os pais falando, não, na minha época a gente não tinha acesso a refrigerante, salgadinho, essas coisas era tipo no Natal, era no aniversário, e agora que tem acesso, quer dar tudo para os filhos. E a gente sabe que tem danos, né, muito fortes, né, na alimentação dos industrializados. E infelizmente os filhos acabam se tornando reflexo, né, dos pais. Então é muito importante mesmo o que você comentou de ter esse preparo, né, de realmente dar importância real para isso. E entender, ter a consciência, né. E eu volto na primeira dica que você deu, né, ter a consciência. Eu acho que essa é a chave, né, tanto para a nutrição, tanto para o estilo de vida da pessoa no geral. Mário, eu queria que você desse um último recado para as pessoas que estão assistindo. Legal. E um recado que eu quero, né, e posso deixar é de você entender que você tem a responsabilidade, né, dessa mudança. Então, é claro que tem muitas coisas e fatores que envolvem ali, mas é sua responsabilidade de trazer essa consciência, de se conhecer, de entender, de buscar essa mudança, de buscar o profissional ali, né, tanto na nutrição, na psicologia, né, em várias áreas. Então, entender que essa responsabilidade é sua e que essa mudança, ela é possível, né. Eu vejo muitas pessoas falando que já não adianta mais, né? Já tô assim, cresci assim, né? E vou continuar. Sim, a síndrome de Gabriela, né? Mas essa mudança, ela é possível, né? Assim, eu imagino que você também, mas eu escuto no consultório muitas pessoas que mudaram realmente de vida, né? Que trouxe uma mudança não só para a vida dela, mas para a família, para o dia a dia, para o trabalho, para tudo ali, né? Então, entender que existe sim, né? Essa qualidade de vida, ela é possível na rotina, em tudo que você faz, em como você se alimenta, em como você trabalha, em como você se relaciona com as pessoas, né? Então, entender que essa responsabilidade é sua, mas a primeira decisão ali de mudança também, né? De realmente buscar essa mudança. Tem que ter essa decisão, senão a pessoa não consegue ter realmente essa transformação. E para mim, e com certeza para você também, que nós somos profissionais de saúde, é muito gratificante. Às vezes eu tenho pacientes ali que vão me pagar, mas o maior pagamento mesmo é eu ver ali a transformação dele, do antes e depois, quer seja no processo de desinflamação, ou quer seja no processo de emagrecimento ou ganho de massa, mas você vê que a pessoa mudou a mentalidade dela e também o físico ali, e realmente eu fico muito feliz quando a gente consegue, né, atingir o objetivo real que foi traçado, né? Que não é um caminho curto, um caminho longo, né? Geralmente o tratamento demora mais de 5, 6 meses de acompanhamento com a pessoa e realmente é incrível. Bom, a gente tem como slogan, né? Saúde começa no prato. Mas hoje eu entendi real mesmo a importância da psicologia, então também saúde, além de começar no prato, saúde começa na mente. E é muito importante que a gente tenha essa consciência. Bom, gente, foi esse o nosso podcast. Siga a Inutri nas redes sociais, @reinutrioficial. Ali você vai encontrar vídeos e dicas diárias sobre como cuidar da sua saúde, cuidar do seu corpo, o foco com pré-diabetes, foco com diabetes também. Nós focamos em doenças inflamatórias. E eu queria que a Mari também falasse as suas redes. Uhum. Eu também estou no Instagram, né? Tem um site ali, o meu Instagram é @psimarisato, e aí ali tem o link do site, né? O meu contato também, quem quiser entrar em contato pode acessar. Maravilha. E tem conteúdos também sobre as emoções, como lidar, para poder compreender mais a fundo ali. Muito bom. Mari, muito obrigado por ter vindo. Nós ficamos gratos pelos esses minutos de sabedoria, né, que você compartilhou com a gente. Muito obrigado, viu?